Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, principalmente no dia que a gente vai falar sobre o Evangelho de Jesus. E eu vou tomar a liberdade de já pedir a vocês aí que participem no chat com a gente, interaja, né? E eu gostaria que vocês respondessem aí no chat para nós o seguinte: existe caridade sem fé? Há como haver a caridade sem a fé? Responde aí para nós, comente, fique à vontade, interaja aí para nós. Existe a caridade sem a fé? Responde aí para nós, por favor. E nós vamos aqui já pensando um pouco nessa questão, é, pensando a importância da caridade e a importância da fé, né? A gente vai aqui já compartilhando aqui as imagens que nós temos, e aí nós vamos pensando que é realmente uma pergunta que mexe com a gente. Será? Né? Então vamos pensar aí um pouco, vamos analisar e vamos ver que resposta nós podemos dar a essa questão. Muito bem, pelo que eu estou vendo aqui, nós já estamos compartilhados, não é isso? E nós já vamos começar lá em cima. Nós vamos começar com os ensinos de Jesus. Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo. É a maneira que nós temos para chegar a Deus. Mas Jesus é o nosso mestre, nosso irmão. Ele falou: está com dificuldade de amar o próximo como a si mesmo, de entender? Faz o seguinte: fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Olha, um bom caminho para amar o próximo como a si mesmo. Excelente. Muito bem. Jesus também falou vários outros ensinamentos, mas temos esse aqui, ó. Por exemplo, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também é um ensinamento que ajuda a gente a amar o próximo como nós mesmos. E vários outros ensinamentos do mestre. Mas muito bem. Mas o que está na base disso aí? Qual é a base de amar o próximo como a nós mesmos? Qual é a base? Qual é o sustentáculo disso aí? Essa resposta está aqui, ó, no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo é o título do capítulo, não é isso? E principalmente nesses dois itens que nós vamos estudá-los, vamos conversar sobre eles hoje. É a fé e a caridade. E a caridade para com os criminosos. Esses dois itens vai nos dar aqui um bom direcionamento. E nós já vamos começar pelo seguinte: a caridade sem fé. Eu até perguntei aqui, nós até perguntamos aqui, pedindo a participação de vocês, se existe a caridade sem fé. Eu estou vendo aqui que muitas pessoas aqui já participaram, né? A Vera Lúcia disse que sim. A Tereza disse que sim. O Rogério falou que é uma pergunta instigante, né? Mas não respondeu, né, Rogério? Muito bem. Olha, a Leda aqui escreveu que a fé alimenta o exercício da verdadeira caridade. O João está respondendo aqui também. A Águida, ela diz que não, porque justamente nos conduz à caridade. Então, muitas participações aqui, nós agradecemos a participação. O Cefac agradece, mas podem continuar participando aí. A caridade sem a fé. Como é que nós vamos responder essa questão? Nós temos que primeiro saber o que é caridade. E para a gente saber primeiro o que é caridade, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, questão 886, onde Allan Kardec perguntou para os espíritos superiores o que é caridade, segundo Jesus. E os espíritos superiores responderam: olha só, benevolência para com todo mundo, sermos bons com todo mundo, indulgência com as imperfeições alheias, ou seja, qualquer coisa errada, equívoco, erro que cometerem contra nós ou contra outrem, nós acharmos uma justificativa. E
perdão das ofensas. Isso é a caridade. Isso é a definição de caridade. Será que nós já somos caridosos, hein? Olha, depois dessa definição aí dos espíritos superiores, a gente fica meio dividido, né? Mas muito bem. Mas então, vamos continuar vendo essa questão da caridade sem a fé. O que nos respondeu o Evangelho? Esse espírito protetor aí, que trouxe essa mensagem, e Kardec fez constar no Evangelho. Ele disse: a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os seres humanos uma ordem social capaz de torná-los felizes. A caridade sem a fé está capenga. E esse espírito ainda foi mais incisivo. Ele ainda foi mais longe. Sabe o que foi que ele disse? Olha, ele afirmou aqui: a caridade é impossível sem a fé. A caridade sem a fé ela é impossível. Então, a caridade e a fé elas andam juntas. Bom, já temos um caminho andado para a resposta, mas a gente precisa saber o que é fé, não é isso? A gente tem que saber esse conceito de fé. E esse conceito de fé são vários que a doutrina espírita traz para nós, maravilhosos. Olha só, aqui nós fomos buscar no livro Os Mensageiros, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, um livro maravilhoso pelo espírito André Luiz. E lá, Aniceto, que é o coordenador do trabalho, Aniceto disse para nós que fé é a ginástica do espírito. Então, fé não é algo parado. Fé não é algo ali de se esperar. Fé exige ação, exige obras. E por isso é que Aniceto diz que fé é a ginástica da alma. Mas nós ainda podemos ir um pouquinho mais longe. Acho que podemos sim. Lá no livro O Consolador, questões 257 e 254, também pela mediunidade de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Lá, Emmanuel nos diz que fé é a divina claridade da certeza. Olha, lá Emmanuel nos diz que a fé é guardar no coração a luminosa centelha divina, a luminosa certeza de Deus. É o que nos diz Emmanuel lá. E Emmanuel ainda fala mais desses conceitos trazidos aí. Então, nós entendemos perfeitamente quando o Evangelho nos diz que a fé conduz à caridade que engrandece o espírito. Claro, o Evangelho já nos diz que a fé é mãe. A fé é mãe da esperança e da caridade. Conduz a caridade que engrandece o espírito. O que é engrandecer o espírito? É deixar o espírito preparado para o enfrentamento dos problemas, das dificuldades que todos nós temos. É preparar o espírito para ter aquela vontade íntima de ajudar a todos que tiver seu alcance. Isso é que é conduzir ao engrandecimento do espírito. A fé desenvolve a solidariedade, claro, sim. Olha, isso aqui o Evangelho é claro em nos dizer isso. Por quê? Porque amar o próximo como a si mesmo é o título do capítulo que nós estamos estudando. E como é que a gente vai amar o próximo como a si mesmo sem a solidariedade, sem estar ali à disposição para ajudar em tudo que for possível? E a fé elimina as divergências que separam as criaturas. Interessante essa questão, elimina as divergências, aquelas coisinhas que deixam as criaturas ali, uma brigando, discutindo ali com a outra. A fé, ela tem esse poder, por isso é que ela está na base. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, teu espírito, amar o próximo como a si mesmo, claro. Mas a base disso aí, a base é a fé. É a fé, e é a fé, e é a caridade. Por que, que a doutrina espírita faz questão de nos explicar essa questão da fé e da caridade?
porque ela faz questão de diferenciar isso da questão dos impulsos generosos. Existem os impulsos generosos que muitas vezes são importantes. Às vezes a pessoa está no trânsito, vem uma pessoa pedir alguma coisa, ele abre o vidro, entrega logo, mas e ajuda ali aquele que estavam precisando. Mas foi um impulso generoso. Aquilo não mexeu com o seu íntimo. Então, a doutrina espírita faz questão de frisar isso. Olha, os impulsos generosos encontram-se entre os que nenhuma religião tem. Religião aqui é aquela capacidade de ligar com o mais alto. Não é só essa questão dos segmentos religiosos, não. Então, muitos que não têm nenhuma religião, eles têm os impulsos generosos. Mas aqui nós estamos falando de amar o próximo como a si mesmo. Aqui nós estamos falando de fazer aos outros só o que gostaria que fizesse com a gente. Nós estamos falando de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós estamos falando da fé e da caridade, que é algo íntimo, que é algo que nasce, que brota de dentro. É isso aqui o Evangelho quer nos dizer. E por falar de algo íntimo, algo forte que brota de dentro, nós podemos tranquilamente falar uma coisa muito interessante, que a caridade ela exige sacrifícios. E a caridade com sacrifício, somente a fé, somente a divina claridade da certeza, somente o guardar no coração a luminosa certeza divina pode inspirá-la. Aqui no nosso slide nós temos aqui a irmã Dulce. A irmã Dulce está aqui. Nós conhecemos a irmã Dulce, o exemplo que ela deu para todos nós. Aqui ela cuidando, exercendo a caridade, amando o próximo como a si mesmo. Ela está fazendo ali essas pessoas felizes? Está. Mas, antes de tudo, ela está feliz, ela está inspirada, ela transborda a alegria nesse atendimento. É essa questão que a doutrina espírita faz a gente buscar e crescer isso dentro de nós, dentro da nossa capacidade de entendimento e de realizações. Mas, independente disso, surge uma questão muito interessante, que nós devemos ir a ela. Por que é necessária a fé para a prática da verdadeira caridade? Ah, eu já sei, eu já sei. Vocês devem estar pensando aí, ô, Márcio, presta atenção. Olha, a fé é mãe da esperança e é mãe da caridade. Então, é claro que a fé é necessária para a prática da verdadeira caridade. Está certíssimo. Está certíssimo, pensou bem. Mas nós precisamos ir um pouco mais a fundo. Nós precisamos entrar um pouco mais aí nesse conceito. Por isso que nós trouxemos o que está lá no Evangelho. Porque a prática da verdadeira caridade, ela exige abnegação, devotamento, renúncia e eliminação do egoísmo. Meu Deus, abnegação é aquele sacrifício voluntário dos próprios desejos. Devotamento é aquela dedicação, é aquele grande empenho para a generosidade. A renúncia é porque muitas vezes temos que renunciar à família, renunciar ao lazer, renunciar aos amigos. A caridade exige alguns sacrifícios. E eliminação do egoísmo agora apertou demais a gente. Será que nós já conseguimos eliminar o egoísmo? Ah, nós temos ainda as nossas dificuldades, mas não tem problema. Não tem problema, porque a eliminação do egoísmo é um processo, é um esforço, é o querer, é aquela boa vontade, é aquele decidir dar o primeiro passo. É aquele decidir que, olha, não vamos mais atrasar a nossa evolução e vamos agir. Então, a eliminação do egoísmo não é assim, dar pá e destruir o egoísmo. Não. A eliminação do egoísmo é um processo, é um esforço. E o que conta na balança divina, no grau de elevação que nós temos hoje, é o esforço, é a nossa dedicação. Mas
Nós estamos falando de amar o próximo como a si mesmo, nós estamos falando da caridade, da fé, mas nós falamos também que a irmã Dulce estava feliz. Não falamos naquela slide? Então nós temos que falar e onde que fica tudo isso aí? Onde é que fica a felicidade? Ah, então amar o próximo como a nós mesmos, esse esforço em combater em nós o egoísmo, é sinal que nós estamos na busca da felicidade. Olha essa moça linda aí, com esse sorriso maravilhoso. Me parece que ela está feliz. Eu tenho essa convicção. Não sei o que vocês acham. Pode escrever o que vocês acham aí no chat, mas eu acho que ela está feliz. Então, esta felicidade aí, que felicidade é essa de que nós estamos falando? A busca da felicidade, ou seja, Deus nos criou para sermos felizes. Aqui tem algo de grande impacto, de grande consolo para nós. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom, nos criou para sermos felizes. Então, se nós não estamos felizes, é algo que está acontecendo que tem a ver com a gente. Aqui está nos chamando para a nossa autocorreção, porque nós só somos infelizes quando nós nos afastamos das leis de Deus. Então, aqui uma fala que mexe muito com o nosso coração. Não encontraremos a felicidade nos prazeres materiais. Às vezes, tem gente aí que fala: olha, estou triste, eu preciso me amar, então eu vou ao shopping, à feira, eu vou à loja, vou comprar um sapato, vou comprar uma meia, vou comprar uma bolsa. Isso é felicidade? Não. Não tem nada de errado ir à feira, ir ao shopping, ir à loja, comprar calçado, meia, roupa. Não há nada de errado nisso. Tá? Isso está certo, isso é muito salutar. O que nós não podemos, segundo o Evangelho, é achar que a felicidade está aí. Porque aqui nós estamos falando daquela felicidade que nasce de dentro de nós, que nos fortifica para o enfrentamento dos nossos problemas. E essa felicidade está diretamente ligada a amar o próximo como a nós mesmos, a só fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, tendo a fé e a caridade na base de tudo isso aí. Encontraremos a felicidade na medida do nosso aperfeiçoamento moral e da prática do bem. A prática do bem é exatamente a caridade. A prática do bem é amar o próximo como a nós mesmos. É isso que o Evangelho nos diz. Porque nós queremos ser o quê? Nós queremos ser cristãos. Nós queremos entender os ensinamentos e os exemplos que Cristo nos deixou. E essa é a nossa tarefa. Agora, para nós sermos cristãos hoje, o que precisa então? Olha, para sermos cristãos, não é necessário, como era antigamente, logo depois de Cristo, o martírio, o sacrifício da vida. Lembra lá na época do Império Romano, quando os cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram engolidos pelas feras? O Evangelho vem nos dizer que hoje, na atualidade, não é mais necessário. Isso foi muito importante na época para a divulgação do cristianismo. Mas agora, hoje, não é mais necessário o martírio, o sacrifício da vida. Então, qual o sacrifício que é necessário? Ah, está aqui. O sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. O sacrifício do egoísmo, que o Livro dos Espíritos nos diz que é a maior doença moral da humanidade. O Evangelho nos diz que o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas. E a vaidade está no meio de tudo isso aí. A vaidade está junto com tudo isso aí. Para sermos cristãos hoje, é aquela questão do sacrifício. A caridade e a fé, ela exige de nós o sacrifício. E é com a base da caridade e da fé é que nós vamos amar o próximo como a nós mesmos.
E aí nós venceremos. Venceremos se nos sustentarmos na fé e nos inspirarmos na caridade. E nós vamos vencer quem? Nós vamos vencer o vizinho? Nós vamos vencer o outro país? Nós vamos vencer fulano e ciclano? Não, 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 não. Nós vamos vencer a nós mesmos. A nossa maior luta é a luta é da gente com a gente mesmo. Essa é a nossa grande luta. E para isso, essa questão de desenvolvermos em nós o amar o próximo como a nós mesmos e praticar a fé, exercitar a fé e praticar a caridade, nada melhor do que nós irmos para um exemplo prático, uma aplicação prática. Caridade para com os criminosos. Essa ideia aqui, eu não sei se é de impacto ou se é de difícil compreensão, mas o Evangelho nos explica. Olha, antes de entrar nesse assunto, é bom que a gente dê um pulo nessa obra aí. Memórias do Padre Germano, da Amélia Domingos Soler. Gente, essa obra é demais. No capítulo 26, nós temos lá Os Encarcerados, onde o Padre Germano, de 10 pessoas lá encarceradas, ele provou a inocência de um deles, e os outros 9 tiveram a pena minorada, diminuída. Ali, neste capítulo, se a gente quiser saber um pouco mais sobre caridade para com os criminosos, é preciso que nós leiamos esse lindo capítulo. E eu digo, se as lágrimas vierem aos olhos, não se incomodem, porque essas lágrimas são de emoção e de alegria, não são lágrimas de tristeza, porque é um capítulo que nos ensina muito esta aplicação da caridade para com os criminosos. Mas aí tem um problema. Nós ainda não somos o Padre Germano, quer dizer, talvez tenha muitas pessoas que sejam o Padre Germano, já tenham a qualidade do Padre Germano. Mas nós, a maioria de nós, ainda realmente estamos um pouco aquém. Então, o que a gente vai fazer? Aqui o Evangelho nos ajuda. Orem pelos criminosos. A oração, a prece é um instrumental maravilhoso para exercer a caridade para com os criminosos. E mais, por quê? Porque eles poderão ser tocados de arrependimento. E o arrependimento é o primeiro passo da recuperação total. Porque primeiro vem o arrependimento, depois vem a expiação, e depois vem a reparação. Então, a primeira parte do arrependimento é fundamental, e as nossas preces, a nossa caridade para com os criminosos, podem ajudar demais. E ainda, não os desprezem, não os humilhem, não os deixem de lado. Muitas pessoas falam aí, a gente vê por aí, fala assim, criminoso bom é criminoso morto. Não, não. Quem fala isso está numa ignorância muito grande. Nós temos de compreender essa pessoa que fala isso sem julgá-la. Mas não é isso que o Evangelho ensina. A caridade para os criminosos manda não desprezar, mesmo porque nós somos reencarnantes, nós não sabemos quem nós fomos, nós não sabemos o que nós já fizemos, não é isso? O criminoso é tanto o nosso próximo como o melhor dos homens. É isso. Nós não vimos lá a definição de caridade, segundo Jesus? Benevolência para com todos, não fez exceção nenhuma. Inclusive, vale para os criminosos e para os inimigos. Mas para os inimigos nós vamos conversar agora, não, porque o próximo capítulo vai tratar do amar os vossos inimigos. Não percam aí as cenas dos próximos capítulos. Então, o criminoso é nosso irmão também. E isso aí, amar o próximo como a nós mesmos e ter caridade com os criminosos é importante para eles, mas é mais importante para o nosso desenvolvimento espiritual. É mais importante para o nosso engrandecimento do espírito. E aí, nós temos que passar por uma questão que é de grande impacto. Olha só, a transformação da Terra. Quando todos forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus,
não mais haverá necessidade desses ensinamentos. Isso aqui é muito lindo, isso aqui parece uma poesia. Quer dizer que ao nós nos esforçarmos para amar o próximo como a nós mesmos, fazendo aos outros só o que queremos que os outros nos façam, tendo a fé e a caridade na base, nós, além de melhorar a nós estamos dando uma contribuição importante para que o planeta Terra mude de status espiritual, saia de um mundo que é hoje para um mundo melhor, para um mundo, por exemplo, de expiação e provas, para um mundo de regeneração. Então, o amar ao próximo como a si mesmo, ele tem algo interno que é importante para o nosso crescimento, mas também tem algo externo. E isso, para nós, é de grande emoção e de grande valia e de muito consolo. Minhas amigas, meus amigos, eu estou vendo aqui que o tempo passou e nós precisamos concluir. E essa conclusão nós vamos buscar exatamente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente quando Allan Kardec nos disse: amar o próximo como a nós mesmos, fazer aos outros o que desejamos que nos seja feito, é a expressão da mais completa caridade. Expressão da mais completa caridade. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, hoje e sempre, minhas amigas e meus amigos. Aqui vai parte da bibliografia que nós utilizamos nestas reflexões. Grande abraço.